chamando ao palco a nossa primeira convidada. Bárbara Sueiaçu é psicóloga, modelo fotográfico, já fez campanhas publicitárias para diversas marcas, tem vitiligo desde 4 anos de idade e o tema dela é Convivendo com o Vitiligo. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Olá, bom dia. Espero que vocês estejam bem, eu estou me sentindo muito bem. Estou um pouco nervosa, mas normal, né, gente? Pelo amor de Deus, minha primeira palestra. E que honra de estar com um monte de gente com a mesma condição que a minha. É muito vitiligo por metro quadrado. E eu espero que eu me faça claro no que eu vou vir passar para vocês, né, convivendo com o vitiligo. O meu tema, na verdade, ele parece que tem uns passos assim, né? Ai, como conviver, né? Mas não tem. Na verdade, é a minha convivência. A sua convivência pode ser a sua convivência. E eu vou mostrar como eu convivi com o vitiligo, como que eu estou lidando com o vitiligo. Então, não tem passozinhos assim, ai, gente, né, para conviver com o vitiligo, precisa disso, disso, disso. Não existe. Tudo está na nossa história, como a gente, né, se constituiu até agora. Eu tenho 22 anos e eu tive vitiligo pela primeira vez aos 4 anos e meio. Essa sou eu antes do vitiligo, muito diferente, né, do que eu estou agora. Aqui eu estava já com um monte de acessórios de pandinha, sem saber que futuramente eu iria virar uma pandinha, né? E vou contar um pouquinho da minha história com o vitiligo. Aos 4 anos, quando você descobre a manchinha, você não entende. Você acha que, ok, o que é isso, né? Você fica... a sua mãe fica preocupada, a sua família, mas você não sabe ao certo o que é. Então, você já acha que é parte de você. Poxa, ok, está aqui, né? A reação, então, da minha família, da minha mãe, foi de bastante preocupação, né? Porque era uma condição nova ainda. Ninguém sabia o que era, se coçava, se prejudicava, né, a sua pele. Então, a gente foi atrás de um tratamento médico na minha cidade. Eu sou de Apucarana, no Paraná, para quem não sabe. E lá a gente foi em busca de profissionais, né, da área de dermatologia, para ver o que era. E até o médico parou e falou, nossa, eu acho que é vitiligo, mas não tenho certeza. O que a gente pode fazer é coletar um pedacinho da pele para ver o que é, como se fosse uma biópsiazinha assim, cutânea. E a minha mãe ficou, não, sabe, ela é muito pequena, não quis, né? Mas daí, passando por outros médicos em Londrina, né, uma cidade mais próxima de Apucarana, um pouquinho maior, a gente descobriu que era vitiligo mesmo. E eu fiz diversos tratamentos, né? Eu aposto que alguns de vocês já fizeram com esses tratamentos que eu coloquei aqui. Eu já fiz com uma macadela, melangenina plus, que veio de Cuba, né? O Protopic, o Elidel, que é caro pra caramba, uma pomadinha pequenininha. Fiz fototerapias, né, com luz pulva. E, adivinhe, nada resolveu. Nada. Só foi aumentando, aumentando, aumentando. E a gente começou né, você fica meio desanimada assim, de continuar, porque eu tive alguns efeitos colaterais, né, com os remédios. Passava muito mal. Então, imagina só, uma criança de 4 anos, né, já tomando vários medicamentos. Então, começava a ter uns efeitos colaterais e eu também não tinha muita adesão ao tratamento. Já era uma negação, né? Bárbara, minha mãe sempre lembrava, Bárbara, tem que tomar seu remédio. Eu nunca lembrava. Nisso até mais velha. E até que, aos 13, 14 anos, eu já fui
me deparando assim, poxa, será que eu vou continuar com os tratamentos? Será que eu preciso disso? Mas eu vou falar mais para frente, como que eu me aceitei dessa forma. Então, assim, no período da escola, eu passei por uma série de bullying. Quem teve desde a infância, né, sabe do que eu estou falando. É complicado. A criança realmente, ao se deparar com uma diferença, ela não vai aceitar, né? Na verdade, ela não entende. Então, ela fala o que ela pensa. A criança é muito sincera. Então, ela vai comparar você a animais. Parece o cachorro dálmata que eu vi na rua. E você já começa a ficar triste, né? Porque, poxa, eu sou um ser humano. Eu não sou o dálmata, eu sou um ser humano igual a você. Só tenho uma mancha branca, né? E só que, ao mesmo tempo que eu passei por muito bullying, fui chamada de diversos nomes, enfim, eu tive muitos amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, com a criação da minha mãe, né, de sempre, Bárbara, coloca vestido, shorts, né, não tampa o vitiligo, fica assim mesmo, não tem problema. E eu gostava, né? Eu não ligava de mostrar. Então, com essa criação de incentivo, né, de, nossa, você é linda, eu te amo, da minha família falar que me ama independente de tudo, eu fui sendo eu mesma, usando as roupas que eu queria usar, fazendo o que eu queria fazendo, em todos os lugares, tendo uma vida normal. E então a principal figura de suporte foi a minha mãe. Meu pai também me ajudou bastante, minha família toda. Mas a minha mãe sempre esteve comigo, né? Até que ela comprava umas brigas minhas, né, mãe? Comprava umas brigas, mas faz parte. E eu entrei na psicoterapia, né? Desde cedo, desde os 6 anos de idade. E eu fiquei até os 15 anos. E nisso que eu fui me apaixonando por psicologia. Que aquilo foi me fazendo ter um desenvolvimento tão grande, um autoconhecimento tão grande, que eu sempre falo, psicologia, quem tiver a oportunidade de fazer psicoterapia, faça. Porque não é só para resolver o vitiligo, é para resolver outras coisas que podem ou não ajudar no desencadeamento até do vitiligo. Né? Alguma coisa que você esteja passando, pessoal. Né? Então, no meu tratamento de psicoterapia, foi mais para ajudar no desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança, da tomada de decisões, né? E na autoestima, eu vou falar um pouquinho mais da minha área, então. Né? Que a psicologia, ela vê a autoestima o quê? Como um sentimento. E o sentimento é o quê? É um comportamento. E o comportamento é a nossa interação com o ambiente. Então, o sentimento, ele não está aqui assim, você tem um potencialzinho e pronto. Não, tudo vai depender da tua interação com o ambiente e da tua história de vida. Uns reagem de uma forma, outros reagem... Porque se estivesse aqui, assim, armazenadinho, todo mundo agiria do mesmo jeito. Porque somos seres humanos iguais, vemos do mesmo jeito. Mas não, isso é tudo da nossa história própria de vida. Então, a pessoa ela não nasce com autoestima. A pessoa ela aprende e ela desenvolve ao longo da sua vida. Então, não tem uma fórmulazinha. Esses dias eu assisti até um vídeo no YouTube. Como desenvolver autoestima, né? 5 passos. Isso, aquilo. Não, gente. Não é assim. Né? Ela é, então, de origem social. Se o teu meio te colabora, né, para você desenvolver a autoestima, óbvio que você vai desenvolver a sua autoestima muito mais do que uma pessoa que escuta: ai, que pena que você tem, né? Vitiligo. Ou uma pessoa que fala: nossa, mas eu não vejo o seu vitiligo, eu vejo você. Você é muito mais do que o teu vitiligo. Não é muito melhor, você não sente... Nossa, gente, né? Então, assim, eu trago um exemplo que eu peguei no livro do Guilherme, né, que eu estudo pela parte de análise do comportamento. E ele fala que a autoestima ela começa desde casa. O primeiro contato com o ambiente que você tem é na tua casa. Então, vamos supor, o filho se comportou de uma determinada forma. E os pais vão lá e consequenciam o seu filho com atenção, com carinho, com afago, né? Com sorriso, com consequências positivas. E uma criança se comporta de uma determinada forma, pode ser da mesma forma,
E os pais vão lá e consequenciam o filho com críticas, né? Se afastam dele, não ligam para ele, não tocam nele. O toque é muito importante, né? O toque, a proximidade física é muito importante para a criança. Não conversam com ele, então consequenciam negativamente. Aí eu pergunto para vocês, qual criança terá o melhor desenvolvimento da autoestima? Né? Todo mundo já sabe, a primeira criança, com certeza, a primeira criança. E esse autor ele vai falar que é fundamental para o desenvolvimento da autoestima o reconhecimento que os pais ou que o meio social expressam ao filho ou pessoa pelos seus comportamentos. Mas não só pelos seus comportamentos. É a ascensão do você. Ai, meu Deus, onde que ilumina? É aqui? O que eu fiz? Ai, é aqui que ilumina. Para você desenvolver a autoestima, então não é apenas elogiar o comportamento daquela pessoa, é elogiar a pessoa acima de tudo. Poxa, você se comportou ruim, mas eu te amo do mesmo jeito. Sempre demonstrar o quanto você ama, o quanto você gosta daquela pessoa. Isso é a primeira coisa que a gente aprende em casa, né, com a nossa família, com os nossos cuidadores. Até mais, né? Então é mais importante você sempre elevar a pessoa do que os comportamentos dela. Então, vamos supor, você me deixou feliz com o seu boletim. É muito melhor do que falar, as notas do seu boletim me deixaram felizes. Né? Você sabe que é com você. Então, dessa forma, futuramente, a pessoa ela fica livre de outra pessoa para produzir o que é bom para ela mesma. Sentindo-se amada pelo outro, ela vai aprender a amar a si mesma. E a partir desse processo de vivência comportamental, vai se diferenciando das outras pessoas e se tornando independente. Ou seja, ela se ama, ela aprende que é bom ser amada pelo outro, mas ela não precisa ser amada por ninguém em particular. Olha que bonito. Então, isso aqui é maravilhoso, é todo um processo, né? Não é fácil você ter autoestima. Ela é um processo, como qualquer outro comportamento que você vai aprendendo. Então, antes de falar da autoconfiança, que eu também aprendi, né, nas terapias que eu fiz quando eu era criança. Vocês sabem a diferença de autoestima e autoconfiança? Alguém arrisca? Lembra da ascensão do você e da ascensão dos comportamentos? A autoconfiança, a diferença é que é saber que comportamentos deve se emitir para alcançar as consequências positivas ou remover os eventos aversivos. E não, então é você ser reconhecido ao que você faz e não só o que você é, mas ao que você faz. Essa é a diferença. A autoestima é você ser reconhecido como você é e a autoconfiança é o que você faz. E a autoconfiança também foi bastante trabalhada assim nas sessões que eu fui fazendo, né? E ela começou a se desenvolver na minha vida, mas quando eu comecei a trabalhar com fotografias e na universidade, que eu sempre falo, gente, universidade, você tem contato com tanta gente, tanta história de vida diferente, e as pessoas elas acabam te aceitando muito mais do que na época de escola. Na época de escola, você sempre estuda com aquelas mesmas pessoinhas, né? Aí você vai desenvolvendo amizades e tal. Mas na universidade, não. Você tem um campo de pessoas diferentes. Um campo de pessoas com histórias de vidas muito ricas. E foi quando eu comecei a desenvolver mais, né? A autoconfiança era bastante trabalhada, mas eu sei que hoje em dia foi mais nessa época agora mesmo. Mais recente. E uma dica para os pais que têm filhos com vitiligo, né? A fim de promover a autoconfiança dos seus filhos, quando o assunto é vitiligo, é necessário oferecer condições para o filho explorar situações ou ambientes diferentes para obter destes ambientes consequências positivas naturais. Então, nunca privar ele. Não pode, né? Deixa ele ter contato com as pessoas, ter contato com gente diferente, né? Isso faz muito bem para ele ver que ele não é a única pessoa. Poxa, eu não sou a única
pessoinha aqui diferente do meu colega. E, assim, eu trouxe alguns exemplos que são muito bons para o desenvolvimento da autoconfiança, que é a terapia de grupo, contato com pessoas de mesma ou outras diferenças e condições, incentivar o uso de roupas que não escondam o vitiligo, incentivar o contato com outros lugares, com outras pessoas. E, para finalizar, antes de eu passar o vídeo final, eu coloquei várias decisões muito importantes que para minha autoestima, para minha autoconfiança com o vitiligo, para o meu amor próprio, que é deixar o vitiligo se espalhar, né, naturalmente. Foi uma decisão minha. Ninguém colocou isso na minha cabeça. Eu falei, chegou o momento de eu encarar quem eu sou, de eu parar com esses tratamentos e eu ser assim, saudável. Já sou feliz sendo assim. Então, deixei ele se espalhar. Adotei o vitiligo como uma condição e como uma arte e não comparei apenas a uma doença. Isso eu sempre gosto de frisar, assim, é importante você tratar como uma doença, claro, né? Tem os tratamentos, mas no meu olhar, eu vejo como uma condição e como uma arte acima de tudo. Porque muitas vezes as pessoas se reduzem à sua doença. Tipo, eu sou o vitiligo. Não, você não é o vitiligo, você é muito mais do que o seu vitiligo. Você só é uma pessoa com vitiligo. Você não é um vitiligo e uma pessoinha, entendeu? Olhar mais para mim do que para as impressões das pessoas. Então, logicamente, que eu recebo várias mensagens no meu direct, muito positivas, algumas, assim, bem depreciativas, bem ruins. Mas, gente, faz parte. A gente ainda escuta na rua umas coisas meio, né, que você fala, ai, meu Deus, 2018. Google, sabe? Não é difícil de você saber o que é isso, né? Mas ok, né? Ignorância ainda existe, pessoas ainda que querem te atacar ainda existe, infelizmente. Não me comparar às demais pessoas. Isso dói muito, né? Principalmente nessa onda de redes sociais que você olha, ai, que linda tal pessoa, queria ser igual a ela. Não, gente, isso é uma economia muito grande que você faz, sabe? Uma economia psíquica muito grande. Você se poupa muito de muitas coisas. Você olhar mais para o que você oferece de bom, para a tua posição no mundo, né? E não só para outra. Não me resumir ao vitiligo, que eu já disse antes. Ocupar cada vez mais os espaços normativos e quebrar padrões. Então, nunca me privar nunca me deixar de ir na praia, nunca me deixar de ir, enfim, nos diversos espaços, me firmar nessa sociedade, né? Me firmar, mostrar quem que eu sou, né? A fotografia como uma ferramenta, como eu já disse, eu adoro tirar fotos caseiras, eu mesma, colocar frases igual a Beth disse, né? A gente acaba explorando a criatividade, né, do vitiligo. O que você pode colocar nessa foto? E utilizar o vitiligo ao meu favor, lógico. Por que não, né? E ser livre de qualquer camuflagem. Por que eu coloquei isso? Porque antes eu tive mais áreas brancas já. Já tive o braço mais branco, o rosto todo branco, e ele foi voltando aos poucos. Quando eu fui na praia, enfim, mas eu passo protetor, tá, gente? Mas é que ele vai voltando mesmo. E quando eu estava com essas áreas mais brancas, eu lembro que eu passava maquiagem no rosto inteiro. Né? Já que eu tô quase tudo, passei no rosto inteiro. E aí, quando foi voltando, e eu participei até do projeto do Caio, que vai palestrar daqui a pouco, aí eu fui vendo que, poxa, por que cobrir tudo, né? Vou tentar deixar assim, só passar uma base aqui nessa parte branca e deixar o meu vitiligo, não cobrir tudo. E eu fui gostando disso. E hoje em dia, assim, eu não tampo inteiro, porque hoje, se eu tampar, eu falo, não sou eu. Deixa eu tirar aqui um pouco. Está muito hard, né? Muito, enfim.
Mas quem se sente bem tampando, gente, isso é de cada um. A gente tem que respeitar. Né? Hoje tem vários vídeos na internet falando, ai, mas você tem que se aceitar, mas você, nossa, é muito fácil. Não é fácil. É um processo, não é fácil você falar, nossa, eu me aceito. Nossa, para você se aceitar, é uma escadinha, né? Até você conseguir. Tem coisas assim que eu também não me aceito ainda. Tem algumas coisas, né, que a gente fica, ai, preciso perder uns quilinhos, ai, né? Mas quanto ao vitiligo, eu me aceito, sim. Não escondo. As pessoas até me falam, ai, não consigo te imaginar sem o vitiligo. Não consigo mais. Eu olho você, não dá mais para. Não consigo imaginar você de uma cor só. Acho que, né, pela manifestação aqui, muitas pessoas já escutaram isso também. Isso é uma arte que uma amiga minha fez para mim. Olha que fofo, gente. Um desenho meu, toda manchadinha, fofinha. E eu adorei. Eu falei, nossa, Fer. Ai, acho que não vai aparecer o nome dela, mas a artista é a Fernanda Chiconato, uma amiga minha, lá da UEL. E eu fiquei muito feliz de receber, eu achei muito carinhoso da parte dela. É um olhar dela, né? Um olhar dela em cima de quem eu sou. A visão dela, a arte dela. Achei muito massa. E eu trouxe para vocês, antes de finalizar tudo, uma palestra da Mova, do canal Mova, que eu assisto muito, se vocês quiserem assistir. Tem inúmeros livros sobre autoestima, amor próprio, e nós queremos obter isso de alguma forma para que não possa perdê-lo. Primeiro, tem causas e condições para pessoas que têm baixa autoestima, né? Tem coisas a ver com a gestação, como foi a gestação, o seu processo de gestação dentro do útero materno, como foi o seu nascimento, como foi as experiências suas de bebê, as experiências suas na infância. Tudo isso vai nos marcando e nos marca profundamente. Algumas pessoas foram muito estimuladas amorosa e positivamente pela família, pela mãe, pelo pai, por aqueles com que criados, pelos irmãos. Então, tem autoestima, ela já vem naturalmente com uma... É engraçado, eu tenho 6 cachorrinhos que nasceram agora há pouco tempo e eu fiquei com 2 fêmeas. Uma delas foi a primeira que nasceu, era a que mais mamava, a mais fortinha, e a outra era a mais fraquinha, que quase morreu, porque os outros não deixavam ela mamar. Eu, causas e condições, acabei ficando com essas 2. A maiorzinha, cada vez que vinha alguém procurar um cachorrinho, ela se escondia. E nós brincamos, ela não quer ir embora. Descobrimos que ela é muito tímida. Ela não confia em si mesma. Ela só come depois que a pequenininha come, que manda nela. Elas brincam e brigam entre si, existe uma certa equidade. Mas, ao mesmo tempo, aquela que era maior, que era grande, que era mais forte, que parecia ser essa aqui vai ser a fêmea alfa, ela fica murcha muitas vezes, ela se esconde. O que dá a sensação de que a autoestima dela é mais baixa do que a outra, a pequenininha, que foi muito bem estimulada quando quase morreu, que todos nós nos acercamos dela e passou uma noite sendo com carinho, com comidinha na boca. Ela foi sempre muito protegida. Não é interessante? Esta proteção, esse carinho, esse amor que foi dado a esse bichinho pequenininho, fez com que agora, mesmo sendo menor que a outra, ela toma uma liderança de confiança em si. O que nós fazemos? Como é que nós, como adultos, podemos olhar a esse nosso passado e ver que estímulos foi que eu recebi e não recebi, e como somos seres humanos, começamos a ver as nossas qualidades, porque temos uma tendência muito grande de olhar defeitos e faltas. Começa a olhar as suas qualidades. O que você tem de bom? O que é bom em você? O que você faz que beneficia a si e aos outros? E onde é que está faltando? Você sente que as pessoas não gostam de você? Você sente que você é menos do que alguém? É porque você ainda está comparando. Então, você deixar de lado as comparações. Você é quem você é.
resultado de todas essas experiências, inclusive da ancestralidade, que faz com que você seja quem você é neste momento. E perceba que é perfeita, perfeito como é. E que ao mesmo tempo está em transformação. E que pode ser cada vez melhor. É só isto. Não é mais do que isto. E quando falha, quando erra, se não é aceito por um grupo, por um momento de que interessante, como que eu crio causas e condições para que isso se transforme. Não como eu afundo e não tem jeito. Eu tenho jeito, porque eu sou ser humano. E o ser humano tem infinitas possibilidades. Aprecie a sua vida. Maravilhosa, né? Tem nem o que falar. Esse canal me ajuda muito, 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 muito. É incrível, adoro mesmo. Então, é uma pergunta que eu faço para finalizar, né, minha palestra. E aí, gente, vamos começar a praticar esse amor próprio? Vamos começar a olhar para a nossa história, a nossa vida, e ver o que você tem de bom, o que você se diferencia, o que você pode acrescentar na vida de uma pessoa, né? E é isso, gente. Aqui é o texto que eu utilizei. E essa sou eu agora, né? Nada a ver com aquela menininha. Mas aquela menininha não saiu de mim. Ela faz parte de mim. E isso é muito importante para mim. Obrigada.